numa aula a respeito de fratura de raiz. Como a gente vai conseguir prevenir, identificar os fatores que predispõem ao desenvolvimento de uma fratura radicular. Essa é uma complicação, é um acidente muito comum no nosso dia a dia e a gente tem que buscar evitar. Olá, bom dia turma, bom dia Ashley, bom dia Renan, tudo bem? Do joia, moçada? Aí a turma entrando aqui na live, vamos lá. 100%. Então, pessoal, bom dia a todos. De praxe a gente fazer nossa live normalmente à noite, né? Por volta ali das 8, 9 horas. E hoje nós vamos começar ela hoje bem cedinho. Hoje nós vamos às 7 horas, agora 7h30, né? Isso aí, igual eu já falei, em decorrência dos meus horários no Unifens, que está com um horário um pouco mais puxado. Então, vamos falar sobre esse tema aqui, sobre fratura de raízes, agora pela manhã. Tá certo, pessoal? Aí depois, quem quiser já sabe que fica gravado, vocês podem assistir depois. Mas a intenção nossa é ao vivo, que ao vivo a gente consegue ter uma interação melhor, a gente consegue conversar. Se tiver alguma dúvida, você já faz a dúvida na hora, a gente já responde aqui, se eu souber, obviamente. E aí, então, pessoal, é o seguinte, eu pensei nesse acidente cirúrgico, que é a fratura de raiz, porque eu não olhei não me atentei a olhar algum trabalho científico, mas deveria ter feito isso para ver realmente a incidência. Eu pensando agora um pouco antes de iniciar a live, eu tenho certeza que deve ser um dos incidentes mais comuns, se não for o mais comum, tá certo? Mas, entretanto, embora ele seja tão incidente, ele é tão comum no nosso dia a dia, ele é evitável, tá? Ele é evitável porque nós conseguimos prever, nós conseguimos diagnosticar circunstâncias, acompanhar alguma possibilidade de evitar esse acidente no planejamento cirúrgico nosso, tá? Então, ali no planejamento que a gente vai evitar, é ali que a gente vai evitar esse acidente. Só que tem alguns casos que a gente, mesmo prevendo, a gente vai assumir o risco. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai prever, mas não tem como a gente fazer nada. A gente vai ter que entrar para a cirurgia e pensar nas atitudes que nós vamos ter para corrigir, para resolver aquela complicação que, no caso, eu vou abordar hoje, que é a fratura de raiz. Então, ou seja, não basta a gente prevenir, a gente tem que saber depois também como tratar, tá certo? Basicamente, para prevenir fratura de raiz, nós vamos ter duas possibilidades, tá? Quais são essas duas possibilidades? A primeira vai ser ou uma retenção mecânica ou um enfraquecimento dentário. Qual que vai ser a questão da retenção mecânica? Uma raiz lacerada, uma raiz que tem uma curvatura muito grande, a gente pode fazer o que quiser. Aquele dente não vai vir na via comum. Ou a gente tem que pensar numa exodontia via alveolar por apsectomia, ou nós temos que pensar num dente em odontosecções, tá? Em alguns casos, alveolectomias, embora vocês sabem que eu detesto a alveolectomia, não concordo, mas no terceiro molar a gente poderia pensar numa alveolectomia, numa ostectomia ali, de acordo com a dilaceração radicular, pensar nos sistemas de odontosecção para controlar, para poder, contornar essa complicação que é a dilaceração radicular. Então, quando a gente vê aquela raiz muito curvada, aquela raiz toda, às vezes até com duas curvaturas, ali a gente já começa a ficar preocupado, já vai vir uma grande possibilidade de ter uma fratura de raiz. Similarmente, a gente pode pensar no quê? Na dilaceração radicular. Ou seja, se você pegar uma raiz que ela esteja totalmente divergente, semelhante aos meus dedos aqui, ela não vai sair mecanicamente, ela não vai sair via alveolar facinho. Seja um terceiro molar, um primeiro molar, seja o dente que for, porque esse impedimento mecânico trava, ele não consegue sair, você blinda ele. Então, se a gente não consegue ter na questão da divergência, mais uma vez, nós vamos ter que partir para quê? Para as odontosecções e transformar esse dente que é multiradicular em dente uniradicular e aí sim, quem sabe, evitar essa fratura de raiz, tá certo? Hipercementose é um quadro extremamente complicado. É raro, não é toda hora que a gente vê isso, mas quando acontece uma hipercementose, também tem um impedimento. A gente não consegue tracionar aquele dente, fazer uma luxação, fazer uma extração por via comum. Vamos ter que partir muitas vezes para odontosecção ou ostectomia ou alveolectomia, tá certo? E hoje em dia, que está muito atual, uma coisa que vai dar muito problema para a gente, que vai complicar muito, tá? A nossa extração, que a gente já pode ficar mais atento, é nos casos de pacientes com bruxismo, tá? Porque o bruxismo, ele vai
promover uma maior condensação óssea ao redor do dente, ou seja, o dente vai ficar o osso vai ficar um osso menos elástico, vai ficar um osso mais rígido, que vai dificultar para o nosso movimento de luxação. Esse dente, com o paciente com bruxismo, ele tende, tá, pessoal, a ter um espaço do ligamento mais fechado, que também vai dificultar a luxação. Afinal, você tem um espaço de ligamento periodontal reduzido, então você não consegue ter o mesmo manejo, a mesma luxação de que num dente já com o espaço do ligamento periodontal mais espesso. E em alguns casos desses, certo? Temos que lembrar daqui da anquilose dentária, que aí sim a possibilidade de fraturar é gigantesca se a gente não tiver que remover o dente para ter uma exodontia mais atraumática, várias e várias odontosecções, e até conseguir romper essa questão dessa anquilose dentária, que dificulta tanto o nosso procedimento, tá certo? Só que esses tipos de coisas, pessoal, ainda são tudo, eu estou falando somente as retenções mecânicas, a gente está começando a olhar isso, e uma das coisas que passa extremamente desapercebido, não avalia isso, olha a curvatura de raiz, retenção, uma hipercementose, até mesmo a respeito de um bruxismo, uma possível anquilose, a maioria consegue olhar, mas tem uma coisa que é muito mais fácil de olhar, muito mais simples e passa desapercebido por todo mundo: o septo interradicular. O septo interradicular, ele vai nos dizer muita coisa, tá certo? Se ele for um septo mais retentivo, um septo mais robusto, a gente já vai ter uma maior dificuldade para luxação, sem contar no risco de ou fratura do septo ou fratura da raiz. A gente vai ter essas duas possibilidades de complicação. Ah, Geraldo, mas se fraturar o septo, depois ali vai ficar um alvéolo maior, mas vai preencher de osso. Sim, vai. Mas como eu tenho muitos colegas que estão aqui, que são implantodontistas, aquele septo interradicular é de extrema importância. Aquele septo interradicular vai ser às vezes um ponto de ancoragem para ele fazer um implante em dente posterior, imediato, ok? Então a gente olhar o tipo de septo, se ele é um septo expulsivo, ou se ele é um septo filiforme, ou se ele é um septo apenas retentivo, certo? Que são os tipos de septo que a gente vai avaliar. Aqui é a hora que a gente já começa a separar um pouco, a gente tem um pouco de diferenciação do que é um septo retentivo e do que é um septo expulsivo. É só você pensar na saída das raízes, no caminho que elas vão fazer. Se tiver alguma coisa ali impedindo a saída dessas raízes, nós temos uma retenção mecânica que vai exigir mais força, teoricamente, e essa força vai elevar a fratura de raiz. Tá certo, pessoal? Só que tem isso daí, são as coisas relacionadas à parte que está ao redor do dente. Mas o dente em si ele pode favorecer para a gente ter um certo enfraquecimento, a ter um índice de fratura de raiz, pelo um enfraquecimento dentário. Como que a gente vai ter isso? Quando o paciente tem tratamento endodôntico. Porque quando o paciente tem tratamento endodôntico, o dente ele está mais friável, ele está mais quebradiço. Quem aqui já deve ter tido a experiência de fazer extração em dentes com tratamento endodôntico, você encosta no dente, o dente fratura. O dente ele não tem uma elasticidade, certo? Eu gosto de comparar o dente endodôntico com um dente normal. É o seguinte: o dente sem tratamento, o dente rígido, ele tem flexibilidade, semelhante a um galho verde, enquanto o dente com tratamento endodôntico, ele é semelhante a um galho seco, ele é duro, mas ele é quebradiço. Então, isso daí, o tratamento endodôntico, nos leva a poder ter uma fratura de raiz, tá? Como muitas vezes é mais comum até a gente ter aqui uma fratura na parte coronária e transformar numa raiz residual para a gente acabar fazendo a extração. A mesma coisa, a destruição coronária. A destruição coronária também vai dificultar para a gente, levando a gente a ter uma raiz residual. Porque aonde você encosta, vai destruindo e você não consegue ter um ponto de apoio, ter uma adaptação de fórceps ou alavancas e vai conseguir fazer aquela extração, dificultando para a gente, depois não vai achar um ponto de apoio mais. Aí vai ter que criar os pontos de apoio e a utilização. Então, ou então reabsorções radiculares, sejam elas internas ou externas. Se a gente pegar uma reabsorção radicular, a possibilidade de você fazer um movimento e fraturar aquela raiz, ela é gigantesca. Tá? Afinal, você vai estar fazendo uma força de luxação, você vai fazer uma força para remover, e lá embaixo você tem um ponto que enfraquece, um ponto que vai de enfraquecimento daquela raiz do dente e que tende a gerar uma fratura ali. Então, pessoal, todas essas características que eu passei para vocês são coisas que na avaliação, no nosso diagnóstico, nós vamos estar prevendo, nós vamos estar evitando uma complicação, que vai ser a fratura de raiz.
Mas a gente pode ir um pouquinho mais além. Se eu já falei para vocês a respeito do paciente com bruxismo, que a gente olhar para o paciente e ver essa característica nele, que a gente vai avaliar a cavidade bucal dele como um todo e vai ver essa maior possibilidade de uma fratura de raiz devido às características do bruxismo, no paciente idoso, no paciente não nem idoso, no paciente mais velho, tá? Num paciente com 35 para mais, a gente já consegue ter essas características e elas são bem nítidas, tá? Que é redução do espaço do ligamento periodontal, maior risco de anquilose, menor elasticidade óssea. Então, tudo isso, o que acontece? Vão ser características já do próprio envelhecimento que a gente vai ter. Então, se imaginar no idoso, então, agora estou falando em 60, 70 anos já, aí já é extremamente mais complicado. E sem falar que já tem também, muitas vezes, o enfraquecimento dentário. Por que você vai ter enfraquecimento dentário? Esse dente já teve várias restaurações, já teve várias cáries, já teve várias destruição coronária, fora o desgaste fisiológico. Então, o que acontece? No paciente mais idoso, a gente vai ter toda aquela retenção mecânica, toda aquela dificuldade para fazer a extração, sem faltar no enfraquecimento dentário ali. E se a gente... Por que é importante? Eu bato tanto nessa questão da idade, tá, pessoal? Se a gente for pensar um terceiro molar qualquer, certo? Vamos pensar ele na mesma pessoa, na mesma angulação, na mesma posição, tudo igualzinho. Só que esse paciente ou essa paciente com 18 anos ou ela com 35 anos. É a mesma pessoa, o mesmo dente, é o mesmo cirurgião, mas são cirurgias completamente diferentes. Porque a característica de idade, embora eu não estou falando de um idoso agora estou falando de um paciente adulto, ou seja, 35 anos, já é completamente diferente as características, já é completamente diferente a cirurgia. O dente é o mesmo, o cirurgião é o mesmo, mas a condição ali faz com que nós tenhamos uma maior probabilidade, uma maior risco da gente ter acidentes como fratura de raiz durante a cirurgia, apenas avaliando a idade. Teve uma vez um paciente, um aluno meu de cirurgia 4.1 mandou uma radiografia para mim. Ele falou assim: Geraldo, olha esse caso aqui, planeja aqui comigo. Eu fui lá, planejei com ele, falei, aí eu olhei, ele mandou para mim a panorâmica, na panorâmica tinha a idade da paciente, eu consegui avaliar lá. Eu falei, extração tá tudo tranquilo. O que eu ficaria receoso? Nessa raiz mesial tua aqui você tem uma possibilidade de ter uma fratura de raiz, certo? Isso daqui em decorrência da idade da paciente. Se ela fosse um paciente mais jovem, eu não ficaria tão preocupado, mas porque também não era uma curvatura tão grande, mas tinha uma curvatura ali, uma retenção no septo. Eu falei, aqui tem tudo pra gente ter esse problema. E aí foi batata, depois a gente conversando, eu perguntando pra ele como que foi a cirurgia, ele falou assim, não, realmente, aconteceu a fratura, só que eu consegui controlar ela rápido, ou seja, porque também já foi preparado para ela. Eu já falei, vai fraturar, tem chance de fraturar, a gente já fica mais esperto. E aí ele viu que tinha essa possibilidade, contornou a fratura, foi tudo ok. Mas é essa que é a grande vantagem, quando a gente entra para a cirurgia com a mentalidade cirúrgica, quando a gente entra com uma visão e preparado tecnicamente, se acontecer aquele acidente, se a gente ter aquela intercorrência, a gente já sabe como vai contornar, porque a gente já previu, a gente já imaginou que ela aconteceria, tá? Então, quando eu falei que no começo da live que a fratura de raiz ela é evitável, mas algumas vezes nós assumimos o risco, quando a gente resolve, então, assumir o risco da fratura de raiz, a gente também já está pensando em como vai tratar caso ocorra, tá certo? Mas então tá beleza, Geraldo, você falou muito aí bem aí, a gente conversou bastante aqui já, pessoal, a respeito de como prevenir. Mas só prevenir não adianta, eu falei, se a gente consegue evitar, que vai evitar na prevenção, a gente já vai prever ela, mas às vezes não assumir o risco. Se a gente assumir o risco, a gente tem que pensar o seguinte, então tá, e agora fraturou, e aí, como que a gente vai conseguir corrigir? Porque a gente planejou, imaginou que teria, e agora, na prática, a gente vai ter que contornar essa situação. Pessoal, a primeira coisa que eu gosto de utilizar em fraturas de raiz, muitas vezes é o periótomo, tá? O periótomo, ele ajuda muito. Vocês podem ver que tem até uns kits hoje em dia que vendem na internet, uns kits para fratura de raiz, que são alguns periótomos curvo e reto. Tem ainda um dispositivo para você rosquear dentro da raiz e tracionar ela. Então você vai tracionando, utilizando o periótomo. Na maioria das vezes, com o periótomo, eu já consigo resolver a remoção dessa raiz, tá certo? Por que eu estou falando a respeito do periótomo, pessoal? Ou periótomo ou odontosecção, broca no dente sem dó nenhuma, mas alveolectomia não, principalmente tratando em área estética, tá certo? A alveolectomia, a gente vai deixar com uma última possibilidade, tipo assim, não tô saindo, esse dente não sai, não tô conseguindo fazer nada, tá dando tudo errado. Aí você pensa em fazer alveolectomia. Caso contrário, fuja da alveolectomia.
A alveolectomia hoje em dia, a gente tem nos implantes dentários, é um crime, porque depois para reabilitar esse paciente com implantes é extremamente complicado, é extremamente difícil, ainda mais tratando uma tábua óssea vestibular. Porque depois para recompor a margem gengival, ausente gengival na prótese sobre o implante, é que ó, tem que suar, tem que ralar muito para conseguir. Então, a alveolectomia, você só vai fazer o seguinte, pessoal, presta atenção, só vai fazer se você já tentou de tudo, cirurgia enroscou, você falou assim, cara, não tem mais nada para fazer, eu tô lascado porque eu preciso tirar esse dente. Então faz a alveolectomia e vai fazer o quê? Por lingual. Entre comprometer a tábua óssea vestibular e a lingual, comprometam a tábua óssea lingual. Por que a gente vai pensar na lingual primeiro? A lingual ela não tem comprometimento estético. E se a gente conseguir fazer então a extração, comprometendo a lingual, lá na reabilitação desse paciente com implante, a gente vai poder, como que fala, a gente não vai comprometer a estética dele, a gente vai ter ou pelo menos vai amenizar o dano estético. Mas eu sei que muitos colegas aqui atendem pelo SUS, falam, Geraldo, esse paciente não tem possibilidade nenhuma, ele está aqui no SUS, ele não tem... Você fala assim, eu sei as condições financeiras desse paciente, eu sei que ele não tem condição financeira de fazer um implante dentário. Você sabe que não tem condição financeira desse implante dentário hoje. Você sabe se ele joga na Mega Sena? Você sabe se ele tem uma herança para ele receber? E aí pode ser que ele receba herança, que ele ganhe na Mega Sena, o que acontece? E aí depois você inviabiliza a situação dele, tá bom? Então a gente tem que pensar nessa possibilidade do nosso paciente, não só no agora, mas no futuro, tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, professor. Posso entrar com uma broca e destruir essa raiz por um todo? Pode, sem nenhum problema. Eu já fiz isso. É o ideal? Não. Acaba sendo uma cirurgia difícil. Você pode muitas vezes, a broca não atinge até o fundo do alvéolo, tá? Que nem sempre a gente consegue. Por isso que eu sempre falo de ter uma peça reta com a broca cirúrgica para a peça de mão, porque aí ela tem um maior comprimento, a gente vai conseguir chegar nesses pontos. Mas eu já fiz isso, tá? Eu não vou falar para você que eu nunca fiz. Eu fui desgastando o dente. Só que outra questão nesse ponto, Marcos? Radiografias transoperatórias, tá? A gente precisa fazer essas radiografias, por quê? Para ver se não está desgastando também tudo errado, tá ok? Ou já desgastou totalmente o dente, não está desgastando tecido ósseo ali, osso alveolar, enfim, osso ali no sistema, o osso alveolar, ou seja, comprometendo a estrutura, porque já desgastou totalmente o dente. Então, normalmente, foi raro, graças a Deus, às vezes que eu precisei fazer, quando eu fiz, a gente fazia radiografia transoperatória. Então, Geraldo, como que eu vou fazer uma radiografia durante a cirurgia para que eu não comprometa a minha cadeia cética, tá? Aqui já vai uma dica para vocês, pessoal. Eu uso luva cirúrgica, tá? A gente pega o posicionador, abre a luva cirúrgica, abre uma luva estéreo, novinha, aí o circulante auxiliar coloca o posicionador com filme radiográfico dentro da luva, nós levamos para dentro da boca do paciente. Fazemos a tomada radiográfica, depois que faz a tomada radiográfica, aí depois a gente pode descartar aquela luva e aí a gente já toma a noção. Mas pode sim, tá? Fazer, e eu falo assim, na pior das hipóteses, por exemplo, eu prefiro desgastar o dente inteiro na broca do que fazer uma alveolectomia. Porque se desgastar o dente inteiro na broca, você não deixa nenhum sequela para o nosso paciente. Mas uma alveolectomia deixa sequelado. Você deixa ele mutilado, porque você está removendo o osso alveolar que pode fazer falta para uma reabilitação depois. Acaba sendo uma mutilação, tá? Então, para a gente prevenir, igual eu estou falando essa alveolectomia, o que a gente pode fazer? Nós vamos lançar a mão da odontosecção, ou no caso de desgaste dentário como um todo. A odontosecção, tá certo? Mesmo em dentes unirradiculares, tá? Que a gente fica pensando só em odontosecção em dente posterior, que aí é aquela clássica, vamos supor, se for dente posterior e inferior molar, vestíbulo lingual, que é para fazer o quê? De acordo com a morfologia radicular. Aí nós temos que separar as raízes, transformar aqueles dentes, que eles são multirradiculares em unirradiculares. Inferiores, no sentido vestíbulo lingual, superiores, uma incisão em formato de T ou Y, aonde vai separar as raízes vestibulares da palatina, certo? Isso daí é clássico. Ou então, em região de premolar, no sentido mesodistal, separando a raiz palatina e vestibular. Só que no dente anterior é onde a gente vai ter uma grande incidência também de fratura de raiz, principalmente incisivo lateral superior. Por que eu vou ter uma grande incidência? Uma raiz mais achatada, uma raiz mais afinada. Por isso que os movimentos até de rotação na extração via fórceps tem que ser delicado no incisivo lateral superior. Não pode ser igual no incisivo central ou no canino. Você tem que, quando trabalhar com fórceps, trabalhar mais na lateralidade, trabalhar ela mais do que a luxação. A rotação bem devagarzinho junto com a extrusão. Tá? Isso aí na extração via fórceps. Como que a gente vai evitar fraturas,
ou tratar essas fraturas, odontodissecção em dentes unirradiculares, e aí vai ter 2 sentidos para fazer essa odontodissecção. Como se diz, é o gosto do freguês. Eu vou te dar as 2 possibilidades, as vantagens e desvantagens de cada um, tá? Você pode fazer no sentido vestibulolingual ou no sentido mesodistal. Qual que é a diferença de uma para outra? Quando a gente faz no sentido mesodistal e a gente faz a odontodissecção, introduz a alavanca para promover a fratura radicular, certo? Transformando em 2 fragmentos radiculares separados. Naquele movimento, você tem que tomar muito cuidado, é bom você estar com o dedo apoiado ali na vestibular, na tábua óssea vestibular, porque essa luxação você pode comprometer a tábua óssea vestibular. Então você pega, faz essa luxação ali, faz induz a fratura e olha, se tiver que forçar, você para. Senão continua e secciona mais esse dente. Ou seja, a prevenção é a tábua óssea vestibular. E por que às vezes questionado a vestíbulo lingual? Porque na vestíbulo lingual, quando a gente realiza ela, tem que estar com a mão muito calibrada, porque se você pegar a cabroca também na tábua óssea vestibular, você pode comprometer a tábua óssea vestibular, que também não é o ideal. Por exemplo, a turma da implante pério, Jolie, Robert, eles recomendam que no sentido vestíbulo lingual, porque eles falam que a incidência de fratura, quando a gente faz no sentido mesodistal, ela é maior. Só que eu, a vida inteira, trabalhei no sentido mesodistal, então eu me sinto seguro assim. Tá certo, pessoal? Já vi que outros colegas também trabalham no sentido mesodistal para prevenir que a broca bata na tábua óssea vestibular. Então, ou seja, aqui eu coloco mais ao gosto do freguês, ou seja, como que ele prefere fazer, como que ele tem maior segurança do que indicar o correto, o 100%, tá? Porque o melhor para mim não necessariamente é melhor para vocês. E aí vai da escolha. Nossa, estou mais seguro fazendo no sentido vestibular lingual. Faz tomando cuidado com a tábua óssea vestibular. Vou fazer no sentido mesodistal. Faz. Na hora de fazer a luxação, na hora de induzir a fratura, cuidado com a tábua óssea vestibular. A tábua óssea vestibular, gente, ela vale ouro, tá? Quem é implantodontista aqui sabe do que eu estou falando. Ela vale ouro pra gente. Então, às vezes você fala assim, mas eu não faço implante. Você não faz implante. Mas o teu paciente pode querer fazer depois. Então você tem que entregar para ele o melhor. Você tem que entregar para ele a extração com o melhor que você pode. E o melhor que pode fazer para um paciente hoje uma extração é preservar a tábua óssea vestibular. Tá ok, pessoal? Em dentes posteriores, a gente tem uma vantagem ainda, se não for fazer a instalação do implante, ou que vai inviabilizar no caso, é fazer um desgaste no septo interradicular. Tá certo? No septo interdentário, jamais. Se a gente fizer o septo interdentário, a gente vai ou enfraquecer a estrutura óssea do dente vizinho, ou a gente vai ter uma reabsorção óssea ali, vai ter uma redução do nível ósseo e automaticamente a gengiva vai acompanhar, porque você está fazendo praticamente ali um aumento de coroa clínica ou uma conquista de espaço biológico. Agora, desgastar o septo interradicular, não vejo problema algum. Quer ver? Acho que eu separei um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consegui colocar ele. Show de bola. Nesse vídeo aqui, pessoal, aonde é num hands-on, tá certo? Em cabeça de porco, que é um dos hands-ons que quem faz a cirurgia 4 em 1 tem comigo, tá? É onde a gente treina a fratura de raiz. Olha lá para vocês verem, como que eu vou vindo no septo interradicular para fazer a remoção daquela raiz e vou criando um ponto de apoio no septo, tá ok? Eu não queria destruir o tecido ósseo ao redor. Então eu venho ali, vou desgastando meio que um pouco da raiz e já vou aprofundando no septo. E aí com uma alavanca goiva, certo? Essa aí é goiva ou apical que eu estava utilizando. Geraldo, pode ser uma Apex? Pode. Geraldo, pode ser uma Handbrink? Pode. Que são alavancas já com características para remoção de raízes, tá? Quando a gente tem uma fratura radicular, são esse tipo de alavanca que a gente deve utilizar. E aí você vai brigando, você vai tentando encontrar um ponto de apoio para conseguir fazer a extração. Ali eu consegui enfraquecer um pouco, mas foi no outro sentido que eu consegui achar o ponto de apoio. Você fala, Geraldo, mas ali você não achou, mas você enfraqueceu o alvéolo. E depois que eu achei um pouquinho ponto de apoio, lá por onde eu estou empurrando a raiz, para aquele espaço onde foi criado com a broca. Então a gente desgastar o septo interradicular pode nos facilitar sim fazer uma extração dentária, certo? Enquanto a gente tem uma fratura em dente posterior, tá certo, pessoal? E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com esse modelo animal. Quem tá lá na graduação comigo, a turma sabe que eu gosto muito de trabalhar com modelo animal, cabeça suína, tá? Isso porque eu consigo ali trabalhar
chegar o mais próximo possível, a nível de laboratório, da boca humana, porque a espessura da gengiva é mais fina, mas é uma gengiva que ainda tem uma espessura, tem uma consistência, sabe? É muito diferente de modelo, que é aquela borracha, que ela não tem uma flexibilidade, não tem uma maleabilidade. Então, quando a gente trabalha no modelo animal, a gente consegue se similarizar, se a gente aproximar, tá certo? Com o que a gente tem no dia a dia nosso, certo? E aí, pessoal, então por isso que eu gosto, que eu deixo esse tipo de modelo, eu faço esse hands-on, quem é aluno do Cirurgia 4 em 1. E a respeito desse negócio de criar um ponto de apoio, igual eu mostrei ali, ó, tá? Quem tem essa dificuldade, lembrando vocês que tem uma aula minha gratuita, tá certo? Liberada, só de como trabalhar com a alavanca, só de como criar ponto de apoio. Para ter acesso a essa aula é muito simples, tá? Basta ir lá na bio, tem o link, no link para inscrição do Jornada Exodontia Sem Acidentes, que vai começar semana que vem, na segunda-feira. Nossa primeira aula já vai estar liberada, tá ok? Dessa jornada, onde a gente vai evitar os acidentes, inclusive, igual eu tô falando hoje, de fraturas de raiz, vai ter fratura de raiz e muitas outras coisas que eu vou abordar, tá ok? Fez a inscrição pro Jornada Exodontia Sem Acidentes, aí você vai preencher um formulário para mim. Preenchendo o formulário, você vai entrar na comunidade. Na hora que você entrou na comunidade, lá do WhatsApp, na descrição da comunidade tem o link com a aula liberada. Uma aula inteirinha de como criar ponto de apoio, como trabalhar com as alavancas, tudo. Basta seguir essa receitinha aqui que essa aula já está liberada. É de vocês, só entrar lá e acessar, tá certo? Fazer a inscrição, preencher o formulário, ir para a comunidade e assistir a aula, tá certo? Tá lá, liberada, gratuita para todo mundo. Show de bola, meus amigos? Então, pessoal, mais uma vez reforçando o uso do periótomo. O periótomo ele facilita muito pra gente, igual eu falei dos outros kits, tá certo? Que o periótomo, a gente vai rompendo as fibras do ligamento periodontal, e aí na hora que a gente tá rompendo a fibra do ligamento periodontal, a gente consegue, ele é bem pontiagudo, a gente consegue chegar até mesmo em pequenos fragmentos radiculares, tá certo? Só que é o seguinte, aqui a gente já falei bastante coisinha aqui agora, já falei bastante dicas, só que, Geraldo, e se eu não conseguir remover essa raiz, eu posso deixar ela? Depende. Vamos lá. Tem que seguir 4 receitinhas, tá certo? Vamos lá. Essa raiz ela tem que estar livre de infecção. Ou seja, se tiver uma infecção, obrigatoriamente nós temos que remover. Vamos pensar assim, tem uma lesão periapical, esse dente estava com uma necrose pulpar, tem que remover. Esquece. Tá ok? Mas esse dente tinha um tratamento endodôntico, tem tratamento endodôntico, não tem lesão, foi uma fratura, beleza, a gente pode pensar em manter, tá certo? Mas o tamanho do fragmento também é importante, não pode ser uma raiz muito longa, até porque se for uma raiz muito longa, é mais fácil para a gente remover. Um fragmento de raiz, uma raiz mais curtinha, que é mais difícil. E aí essa raiz, se ela tiver de 3 a 4 milímetros, a gente pode manter, se ela estiver livre de infecção, tá joia? Obviamente, pessoal, a gente só vai deixar essa raiz se tiver, tá? Se for necessário, uma grande destruição tecidual, grande ostectomia, tá? Se a gente tiver que fazer uma manipulação tecidual muito grande para remover essa raiz, ou seja, para remover uma raiz, eu vou ter que destruir a boca do paciente? Não, nós vamos deixar lá. Vamos pensar na região de terceiro molar. Fraturou uma raiz que estava colada ao canal mandibular. Eu vou com a broca lá para quê? Para eu errar a mão e sem querer bater no canal mandibular? Para que eu vou mexer com isso? Deixa quieto. Vai caçar dor de cabeça para quê? Essa raiz lá, as consequências dela são mínimas. Não vale, não justifica a gente correr esse risco. Tá ok? E obviamente também, pessoal, que não esteja num trajeto ortodôntico. Se tiver num trajeto ortodôntico, num trajeto de movimentação ortodôntica, a gente precisa fazer extração. Tá ok? Então, seguindo essas regrinhas aqui, a gente já sabe se pode deixar ou não uma raiz. Tá? E é tudo muito guiado pelo bom senso. Nossa, Geraldo, mas pode deixar? Pode. Pessoal, não é eu que estou dizendo isso não, viu? Isso daí, tudo que eu ensino aqui para vocês é baseado em artigo científico, em livros, tá ok? Onde eu estudo, eu aprendo e eu repasso aqui para vocês. Tudo que eu tenho aqui não foi nada da minha cabeça. Porque às vezes a gente vê assim, mas eu faço assim. A questão não é que eu faço, tá? A questão é, quem disse que pode fazer? Quais são as pesquisas? Aonde que está demonstrado isso, tá? Isso é muito importante a gente filtrar. E não apenas a falar assim, não, o Zé falou que pode, então vai. Não é assim que minhas coisas são guiadas, não. Todas essas características, por exemplo, eu tirei lá do livro do Peterson,
que é o livro de cirurgia maxilofacial. Ou seja, ele é um dos maiores livros de cirurgia, um dos mais famoso, o melhor, como um dos gostos. Então, quer dizer, tudo que eu utilizo aqui com vocês, ou é de um artigo científico, ou é de algum livro que eu retirei, e aí eu repasso para vocês o conhecimento. Tá ok, pessoal? Então, a respeito, a gente pode deixar ou não a raiz, tá aqui o justificativo. Geraldo, e o que vai acontecer com essa raiz lá no futuro? Nós vamos ter apenas duas consequências para ela, tá? Ou essa raiz, ela vai encapsular e vai ficar travada lá, que é ótimo, perfeito, tranquilo, pode deixar ela lá quietinha. Ou ela vai migrar. É isso mesmo, ela vai migrar, ela pode um dia vir aparecer na cavidade bucal. Mas, pessoal, se ela apareceu na cavidade bucal, acabou o problema pra gente. A gente foi lá e faz a remoção dela muito mais fácil, tranquilo, sem preocupação, certo? Igual eu dei exemplo agora há pouco da extração lá de uma fratura de raiz que está lá próximo ao canal mandibular, que a gente vai ter que manipular muito, tem risco de lesionar, certo? O feixe vascular nervoso alveolar inferior. Para que eu vou correr esse risco? Ah, tá. Se daqui 10 anos essa raiz aparecer na cavidade bucal, o nervo alveolar inferior, o feixe vascular nervoso está no mesmo lugar. Quem migrou foi a raiz. Vai lá, pega a anestesia um pouquinho e tira ela. Pronto, acabou, resolveu o problema. Sossegado, tranquilo, sem dor de cabeça. Tudo na paz de espírito. Então, ou seja, não precisa ficar com essa preocupação. Agora, igual eu falei para vocês, é óbvio, se tiver uma infecção, não tem que fazer, tem que tirar. Se for um fragmento muito grande, tem que tirar, não tem conversa, tá? E se tiver um trajeto ortodôntico, tem que tirar. Então, seguindo esses conceitos, a gente pode, na hora ali, tomar a decisão melhor a respeito de uma fratura de raiz. Certinho? Pessoal, o que eu tinha separado para vocês hoje era isso. Queria passar o recado da aula, que está lá online, a aula gratuita. Quem quiser, está lá disponibilizada, é só seguir aquele caminho, igual eu já falei. Link na bio, preenchimento do formulário, entrar na comunidade tem inscrição. E vai lá e adquire essa aula, está lá liberado para todo mundo, tá ok? E também fazer a inscrição, obviamente, lá na nossa jornada, que é a jornada estudantil sem acidentes, ou seja, para você não sofrer mais com acidentes, você ter uma segurança para operar, a gente vai prevenir, igual eu mostrei para vocês hoje, como a gente pode, no planejamento nosso, já acompanhar, já verificar como a gente vai prevenir um acidente ou uma intercorrência, até mesmo uma complicação. Certinho, meus amigos? O que eu tinha preparado para hoje, eu já finalizei e agora eu deixo aberto aqui para qualquer dúvida, pergunta que alguém tiver e a gente já poder debater aqui um pouco e conversar. Tá joia? Certinho, meus amigos? Tô vendo aqui, tenho alguns colegas um pouco diferentes que não costumam entrar nas outras lives quando eu faço à noite, acredito que seja por conta do horário. É por isso que é bom a gente mudar um pouco, que aí outras pessoas têm acesso. Eu vi que entrou algumas pessoas agora para o final, lembrando que a live fica gravada por alguns dias, tá? Então, se você está chegando agora e deseja assistir ela, conhecer ela, ver a live inteirinha, daqui a pouco eu já subo, tá bom? Lá no feed, vai ficar liberado lá no feed do Instagram, e aí tá liberado para quem quiser assistir, tá certo? Demora só um pouquinho. Obrigado, Thaís. Show de bola, é bom os elogios quando vocês mandam aqui, eu gosto bastante. A última aula aqui teve muito elogio, fiquei muito feliz com o reconhecimento, enfim, desde quem estava aqui, aluno de cirurgia com a Trium, elogiando, é uma coisa que muito boa. Certinho? Meus amigos, e aí, alguma dúvida, alguma questionamento? Isso é, depois já vai estar liberado, tá? Demora um pouquinho, é só o tempo do Instagram carregar, porque como ficou a live aqui, ó, agora a gente está com mais de 30 minutos de live, então acaba sendo um vídeo grande, demora uns minutinhos para carregar e liberar. Mas ele já liberando, tá tranquilo, tá? Já sobe, já fica lá, depois você consegue assistir numa boa. Tá joia? Certinho. Aí o André até ontem, até tarde da noite, ontem, até às 10h30 lá comigo trabalhando a cabeça de porco, aprendendo incisão e sutura. Né, André? Certinho, pessoal? Em uma exo de raiz de um central com canal tratado, o que mais você indica? Olha, o que eu mais indico, broca, tá? Fazer odontodissecção, tanto no sentido vestíbulo lingual, tá? Ou no sentido mesodistal, que você sentir mais confortável. Igual eu te falei, ou tomar cuidado com a broca para não pegar a tábua óssea, ou na hora de luxar, para não luxar a tábua óssea vestibular, as duas. E muito periótomo, tá?
trabalhar bastante o periótomo ali para a gente trabalhar com uma exodoncia traumática. Isso é que eu indico, que é que eu trabalho, que é o mais comum. Mas, se você falar assim, não, mas eu tenho o Benex Control. O Benex Control ele é o melhor para esses casos, tá? Ele, hoje em dia, não tem ainda uma técnica cirúrgica mais atraumática, mais delicada que o Benex Control, que você faz a fixação e ele traciona a raiz num único sentido. Se tratando de um central, ele é a melhor. Qual que é a questão do Benex Control? Recentemente, na aula que eu estava com umas alunas minhas, elas olharam o preço, ele estava girando algo em torno de, acho, de 5 mil até 8 mil reais, quando acho, tá? Porque ele estava sendo distribuído Planel Dente. Então, ou seja, é um equipamento com valor mais alto, tá? Ele é o melhor. Então, o que a gente pode pensar? Ah, Geraldo, mas não estou a fim de desgastar uns 8 mil reais. Então, o que a gente utiliza? É o que eu utilizo, tá? Periótomo. Periótomo, gente, ele consegue trabalhar muito bem. Lembrando também que no periótomo a gente não vai trabalhar na tábua óssea vestibular. É só tábua óssea mesial, distal e palatina. Tá, ok? Na vestibular não, porque o próprio periótomo pode me comprometer a tábua óssea vestibular. Então ele não é indicado ali, tá? Se você fez essa odontosecção, aí você pode escolher o sentido que você achar mais fácil, tá certo? E depois utilizou o periótomo, cara, tranquilo, sossegado, você vai ver que você vai conseguir fazer a extração muito bem, tá joia? Vamos ver aqui, respondido, certinho, Tena? Vamos ver o JP. Bom dia, Geraldo. Como prevenir fratura no pré-molar superior? O pré-molar superior, o que é o problema dele? É a anatomia radicular, certo? Como que é a questão dele ali? Ó? Como ele tem uma raiz mais achatada, uma raiz mais afinada, então é uma raiz em que nós não vamos pensar no segundo molar. O movimento de uma extração via forceps de rotação tem que ser delicado, não pode ser uma rotação muito bruta por conta desse achatamento que tem das raízes. Outra questão que dificulta no pré-molar é que ele é diverso assim, no sentido vestíbulo palatino, tem essas duas raízes, são afinadas, mas muitas vezes essa separação radicular acontece lá no terço apical, lá em cima, e a gente também não consegue fazer a odontosecção com a broca cirúrgica nossa de alta rotação na altura adequada. E aí, o que eu dou como dica para prevenir ali uma fratura de pré-molar? Fazer essa odontosecção, separar utilizando peça reta, que a peça reta vai chegar até mais profundo. Depois que você fez essa odontosecção, fraturou, separou, raiz vestibular palatina, periótomo mais uma vez. Porque o periótomo, igual eu falando para vocês, pessoal, ele rompe as fibras do ligamento periodontal. Ele faz o papel do forceps, ele faz o papel do extrator, pouco a pouco, certo? E aí você já vai luxando, você já vai ganhando estabilidade, você já vai ganhando uma mobilidade dentária, o que faz que na hora que você precisa de um forceps, de uma alavanca, já está enfraquecido ali a resistência do ligamento periodontal e você consegue trabalhar. Então, nesse caso, eu indicaria essa situação aqui, tá, JP? No caso de dentes fusionados e germinados, tem alguma diferença em relação à técnica de exodontia? Não. A única a respeito é como que está a morfologia radicular deles, tá certo? Se morfologicamente a raiz vão sair fácil, tem um caminho fácil, beleza. Se tiver impedimentos mecânicos com relação à raiz, aí não. Aí tem que seccionar, separar, enfim. A questão não é a junção na parte coronária nem nada. A gente tem que trabalhar a parte radicular, tá certo? Pra gente prevenir a fratura, num caso igual a esse daí, vai ser como que está a questão das raízes deles, tá certo? Se a raiz também estiver fusionada, é um dente só. Aí não tem problema nenhum, fica tudo tranquilo. Certinho, pessoal? Show de bola. Mais alguma dúvida? Se for tirando dúvida, já pode ir mandando, a gente vai respondendo sem nenhum probleminha. Ok? Vamos ver. Certo. Pessoal, lembrando aí quem entrou por último, que ela aí fica gravada, tá joia? Depois só entrar ali e assistir, só relembrar eles. Pessoal, então, como não tá vindo aqui agora mais dúvidas, se chegar aqui eu já vou respondendo, mas como não chegou aqui por enquanto, vou despedindo de vocês, tá joia? Opa, show de bola. Obrigadão, Alessandro. Valeu. Pessoal, muito obrigado a presença de vocês aqui, tá joia? 1h10 pra gente começar a nossa quarta-feira.
pré-feriado, não sei quem vai trabalhar amanhã ou não. Amanhã eu já tô dando linha, amanhã devo fazer alguma live amanhã à noite, mas amanhã pelo menos eu tiro um dia mais de folga, tá certo? Pessoal, então a live vai ser amanhã à noite, deve fazer ela um pouco mais cedo, por volta de umas 7, 7h30, tá ok? Mas aí eu vou avisando vocês o tema da live, o que a gente vai fazer, certinho? E o horário. Pessoal, até mais, uma ótima quarta-feira a todos e até mais. Tchau, tchau. Valeu, bom dia a todos. Falou!